Vamos testar. Bom, vamos ver gelado a conexão. Tá aparecendo? Vamos ver se a conexão foi agora. Tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Dá um minutinho. Internet, conexão tava fraca. Fui ver se... E aí, Luiz? Tá dando pra ouvir direito aí, mano? Nossa, tá calor, hein? Beleza. Aê! E aí, Rebeca? Juninho. Regi, faz tempo que a gente se vê, hein, Regi? Beleza, Luiz. Então vamos mandar bala, né? O pessoal tá entrando aí. Vamos lá. O Paulão, Elisete, a Anne. Então vamos lá, galera. A Rose. E aí, vaso? Bom, eu tinha então escolhido esse tema porque era um tema que eu estava estudando, que é heresia, ortodoxia e poder. Poder aqui relacionado ao poder do discurso, à imposição do discurso, tá? Provavelmente na escola ou em algum lugar. E aí, Mateusão, você já ouviu aquele ditado que normalmente o professor de história usa, né? Que a história ela é contada conforme a versão dos vencedores. Não sei se você já ouviu isso daí. Tem evidentemente um lado de verdade nisso daí. Os vencedores escrevem a história conforme a vitória deles, né? Normalmente os perdedores não têm a oportunidade de escrever essa história. Mas esse tipo de questionamento ele vai ser também transportado para a crítica da ortodoxia cristã. Então eles vão criticar a doutrina cristã, a doutrina ortodoxa, dizendo que a ortodoxia ela foi imposta, né? Então algumas críticas que vão surgir, algumas ideias que vão influenciar essa crítica. Primeiro, vai ser uma influência do Michel Foucault. Primeiro, não necessariamente cronologicamente, né? Mas primeiro a ideia que vem do Michel Foucault da palavra proibida. Então o Foucault vai ter essa ideia que algumas instituições de poder e que dominam, né, tem o monopólio do discurso, vão ditar o que pode ser e o que não pode ser dito. Essa é uma primeira ideia. Eles vão transportar isso então para a instituição da igreja, que a igreja também ela diz o que pode e o que não pode ser dito, e o que não pode ser dito é classificado então como heresia. Outra influência dessa crítica que vão fazer à ortodoxia é afirmando que, aliás, vem de um resquício de um materialismo dialético e do pressuposto de luta de classes, que vem do marxismo, do Karl Marx. E o que eles vão dizer? Que alguns discursos oficiais são os discursos da classe vencedora. Então há um construto social no que diz respeito à linguagem, à moralidade, à ideologia, à estética. Já ouviu falar os padrões de beleza. Então eles vão falar o quê? Que existem estruturas de poder, de domínio, e elas constroem as narrativas, e essas estruturas elas devem ser reveladas, os discursos devem ser questionados e devem ser reconstruídos sob um ponto de vista inclusivo e até mesmo sob um ponto de vista dos excluídos. Então eles vão propor uma nova narrativa a partir da visão dos excluídos.
Outra acusação é que a Igreja Católica, em um determinado momento, instituiu a doutrina correta, instituiu a ortodoxia e começou a excluir e perseguir os hereges. Então, por meio do Império, né, do Sacro Império Romano, do Império Católico Romano, a doutrina ortodoxa foi estabelecida. Mas, ainda, vai ter uma ideia de que a heresia, e hoje isso está em moda, e depois a gente vai voltar nisso daqui, que as heresias elas foram propostas autênticas da fé cristã e que elas sugeriam, então, uma libertação moral e intelectual da doutrina cristã mais enrijecida oficial. Então, a ortodoxia era um negócio muito travado, os hereges foram pessoas libertárias e tudo mais. Então, hoje, principalmente, os defensores da heresia vão dizer que a heresia ela tinha esse caráter libertário contra o exclusivismo ortodoxo. Vamos ver se isso é verdade ou não. E outra questão que surge também, que é uma dificuldade, que na verdade foi o que me levou a estudar esse assunto da heresia, que eu estava até conversando com um amigo meu, Felipe Terra, é que realmente existe um problema no meio protestante, porque o meio protestante não tem um órgão regulador de doutrina. E isso faz surgir, quer dizer, a princípio não tem um órgão regulador como o papado, por exemplo. E isso vai fazer surgir uma dificuldade de estabelecer, então, qual a interpretação correta, qual a doutrina correta, sendo que não vem de cima, não é dado por ninguém. E, por fim, vai ter aquela acusação que o discurso ortodoxo ele é exclusivista, ele é opressor e ele fecha para o diálogo com quem pensa diferente. Tá? Então vamos começar. Essas são algumas questões que talvez a gente passe por cima aí. Começando então, definir o que é a heresia. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a heresia ela não se trata de uma diferença teológica periférica. Não é questão de alguns pontos de vistas diferentes. Então, por exemplo, o debate que existe aí entre arminianismo e calvinismo. Talvez isso não chegue a ser, e eu acredito que não seja um debate sobre a heresia exatamente. Porque ambas as posições, por exemplo, o calvinismo e o arminianismo, vão preservar conceitos e conteúdos fundamentais da fé cristã, sobre os quais o cristianismo está construído. Então a heresia não são essas diferenças que podem realmente ser defendidas com a Bíblia, que ambos você vai ver que um pega a Bíblia aqui para apoiar, outro pega ali. Então não é essa a questão. A heresia ela vai ser o quê? Uma doutrina que vai surgir no seio da igreja, surgir dentro da igreja, e que acaba destruindo, desestabilizando ou distorcendo o mistério de fé e preservar esse mistério de fé. Essa vai ser Opa, achei uma travada aqui. Voltou. Então, a heresia vai ser essa doutrina que desestabiliza as doutrinas centrais da fé cristã. Então, citando algum exemplo, você dizer, por exemplo, que Deus salva pela graça por meio da fé, segundo a predestinação, ou que Deus salva pela graça mediante a fé, preservando certa liberdade humana pela graça preveniente, é uma coisa. Você dizer que Deus salva a todos, independentemente da fé, é outra coisa. Porque isso abala a estrutura das doutrinas fundamentais da fé cristã, da salvação pela fé. Por exemplo, então você afirma esse tipo, não vou falar sobre isso, mas se você afirma, por exemplo, que a salvação não é por meio da fé, você abala uma série de práticas da igreja. Por exemplo, para que as pessoas pregaram, então? Por que existiam os mártires? Para que existe a escritura? Porque Deus vai salvar independentemente da fé. Para que a igreja? Para que o conhecimento de Deus? Você desestabiliza uma série de doutrinas e de ações. Então, você dizer que Deus é absolutamente soberano na salvação, ou que ele permite a participação humana nesse processo salvífico, não é a mesma coisa que você dizer que Deus abriu mão do seu poder para participar do devir, do sofrimento. Isso é outra história. Você dizer que a santificação é exclusiva obra do Espírito, ou que o Espírito te capacita para se santificar, é uma coisa. Agora, você dizer que a santificação é desnecessária porque ela é um moralismo, ou que a santificação é totalmente possível sem a ação do Espírito Santo, que seria o pelagianismo,
é outra coisa bem diferente. Então, na Bíblia vai aparecer o conceito de heresia como a negação da verdade, de uma verdade oficial, de uma verdade que já estava nascendo ali, né? Uma doutrina que já estava nascendo. Também vai aparecer no sentido de ação, de cisma, seita. Só que é um pouco mais complicado, porque até o próprio cristianismo foi acusado de ser uma seita do judaísmo. Então a gente vai se concentrar mais nesse sentido da heresia como uma negação da verdade. Então a heresia aqui, lógico, no contexto que eu estou falando, é da negação da verdade cristã, que é rejeitado por toda a cristandade. A heresia, então, é algo que é rejeitado por todos os grupos cristãos ortodoxos, e não apenas por um grupo particular. Então, começando por aqui, ó. O cristianismo ortodoxo, aquele que defende a doutrina correta, ele foi uma imposição sobre o discurso herético? Será que a igreja, de alguma forma, no comecinho ali, pegou de marginalizar os hereges, deixaram eles de fora e etc. Então, uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, que no cristianismo primitivo, haviam crenças, valores e atitudes relacionadas à adoração. Então, quando você pensa em doutrina cristã na igreja primitiva, se relaciona com a adoração, porque mediante a forma como os cristãos adoravam, você sabe a doutrina que eles possuíam. Né? Então, a forma de adorar refletia no desenvolvimento da doutrina. E o Alistair McGrath ele vai colocar que existia, sim, um kit básico de doutrina cristã que foi se desenvolvendo. A doutrina ela se desenvolve, mas os germes dela já estão lá atrás. Né? No próprio livro de Judas, no versículo 3, ele fala sobre a fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então existia esse kit básico da doutrina que tinha a ver com a adoração. Então, por exemplo, se a igreja adorava Jesus como Deus, você sabe que eles tinham uma doutrina de que Jesus era Deus, porque a adoração deles era assim. Então, existia esse kit básico e a heresia foi o quê? Foi justamente uma diluição de uma doutrina que já existia anteriormente. Por isso, em um primeiro momento, não faz sentido dizer que a ortodoxia ela se impôs sobre a heresia, sendo que a heresia ela veio depois da existência da ortodoxia. A não ser você falar que ela se impôs no sentido de tentar silenciar outras vozes que surgiram. Mas se você falar que a heresia era anterior e que a ortodoxia foi um pensamento que surgiu e acabou calando os hereges, isso não tem uma base histórica no estudo do desenvolvimento da doutrina. O próprio Tertuliano, ele considerava a heresia como uma inovação no meio cristão. Depois a gente vai voltar nisso daqui. Mas o Tertuliano via que a heresia era uma inovação. Então existia a doutrina que a igreja acreditava e surgiam os caras que queriam inovar um pouco essa doutrina aí. Outro problema de dizer que a ortodoxia foi imposta sobre os pensamentos heréticos é que a igreja primitiva ela não contava com um órgão regulador de poder para impor doutrina. Então não existia catolicismo romano, não havia papado, não havia influência política cristã. Pelo contrário, havia perseguição. Os cristãos eram perseguidos. E mesmo em meio a essa perseguição que rolava, os germes da doutrina cristã eram um consenso amplamente aceito e espalhado nas igrejas. Então, os hereges eles surgiam no âmbito da igreja, mas a maioria desses hereges saíam eles mesmos voluntariamente da igreja para tentar recuperar uma suposta pureza cristã, a mensagem de Jesus, sei lá, o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, os hereges saíam da igreja, mas a igreja não contava com esse órgão regulador. Então, a crítica inspirada no Foucault, né, a crítica Foucaultiana, de que existiam essas estruturas de poder, que alguns querem jogar isso lá para trás, ignora que havia uma falta de uma estrutura de um discurso de poder naquela época da igreja primitiva. Aí eles vão falar, não, mas na igreja católica, com Constantino. Né? Aí vão falar, não, mas Constantino então impôs a ortodoxia. Então, com a conversão do Constantino, realmente começou a existir, vamos dizer assim, um império cristão. Só que mesmo assim, quando Constantino se converte, demorou para a doutrina começar a ser imposta. Se você olhar o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, foi um concílio que foi convocado por Constantino.
Só que o Constantino, não foi ele que ditou o que era doutrina ali. Ele chamou a igreja, chamou os líderes, os bispos, e ele apenas reconheceu a doutrina que a igreja já proclamava como ortodoxa. Ele não impôs essa doutrina. Aí sim ele falou, agora, então é isso que vocês acreditam? Então é isso que é a doutrina da igreja. Só que não foi ele que criou o discurso ortodoxo, ele reconheceu o que já havia na igreja. E tanto era fraca ainda no começo do Império Romano cristão, né? A influência ortodoxa da igreja, no sentido de uma imposição, que o filho do Constantino, quando ele assumiu o poder, o filho do Constantino era ariano, e ele instituiu o arianismo como a doutrina oficial da igreja por 20 anos. Então, como que a doutrina ortodoxa ela foi imposta, se por 20 anos ali, no século IV para V, a doutrina oficial se tornou o arianismo? Então, isso mostra a falta de um poder político efetivo que o cristianismo ainda tinha. Mas, no outro sentido, a crítica Foucaultiana é válida, sim, porque no momento, no desenvolvimento da Idade Média, aí sim há uma transformação no significado do termo heresia. A heresia começou a ser identificada como alguma coisa não que desafiava a fé cristã, mas que desafiava o poder da igreja cristã. Aí faz sentido em dizer que a fé ortodoxa eclesiástica ela começou a ser imposta. Só que até aí o núcleo da fé cristã e da doutrina já estava estruturado. Não pode cometer um anacronismo. Aí sim, o próprio McGrath vai reconhecer isso. No catolicismo há uma mudança do termo heresia. Heresia não é mais a doutrina errada. Heresia é o desafio do poder da igreja. Outra questão. Os hereges, eles propunham formas libertárias de cristianismo? Ou seja, os hereges eles estavam buscando realmente que o cristianismo fosse alguma coisa mais parecida, sei lá, com o que Deus queria para o ser humano, com o que Jesus queria ensinar? Não. Os hereges da igreja, do começo da igreja ali, tá? Porque esse é um argumento que os de hoje vão usar. Eles falam, não, a gente se apoia nos hereges, porque eles eram libertários e tudo mais, e a gente também é. Não. Por quê? Porque boa parte, talvez a maioria das heresias da igreja primitiva acreditavam que o cristianismo ele era frouxo moralmente. Então, dizer que os hereges lá eram libertários é uma projeção histórica. Você está querendo jogar lá atrás um pensamento de agora. Então, havia um asceticismo acentuado nas heresias, especialmente por uma influência platônica e tudo mais. O pelagianismo, por exemplo, achava que por meio do seu esforço você atingia a perfeição moral. Citei um pouco antes disso daí. Então, eles truncavam ainda mais a moralidade. Eles não libertavam as pessoas da moralidade. E havia um aspecto de iluminação também, né, de gnose da heresia. O que revela um caráter ainda mais exclusivista da heresia do que na ortodoxia. Porque na ortodoxia todos podiam ter acesso à verdade no começo da igreja. Agora, com os hereges, com os gnósticos e tudo mais, só alguns conheciam a verdade. Então ela era ainda mais repressora e ainda mais exclusivista de qualquer forma de ortodoxia que existia. E é importante notar isso, que ao mesmo tempo então que os hereges modernos vão buscar um cristianismo inclusivo, que abraça, que chama todo mundo, eles mesmos são extremamente exclusivistas porque eles restringem a fé a uma minoria iluminada pelo conhecimento do verdadeiro cristianismo, da verdadeira mensagem de Jesus, do conhecimento do Jesus histórico. Tem uma dificuldade também, que eu citei, por causa do órgão regulador no meio protestante. O protestantismo ele rebaixou o peso da tradição que o catolicismo assumiu. Então até a estrutura do culto protestante mudou. Isso aí eu acho que eu vi o Guilherme de Carvalho falando. Ontem eu fui numa igreja ali na Paulista, numa igreja católica, e boa parte das igrejas católicas, se reparar, no centro dela, quando você entra, lá atrás fica a Eucaristia. E do lado fica o púlpito ali onde o padre faz a homilia. Como o protestantismo rebaixou o peso da tradição, não é que ele rejeitou, mas ele rebaixou o peso da tradição, ele centralizou a escritura no culto.
E aí, tanto que você pode ver que nas igrejas protestantes, o que fica no meio quando você entra na igreja é o quê? É o púlpito, onde fica a escritura. Então é uma centralização da escritura. E a defesa, então, do sacerdócio universal dos crentes pareceu para a Igreja Católica uma ameaça à igreja, né? Principalmente por rejeitar algum órgão que regulasse a doutrina correta. E os protestantes, por isso, foram acusados de hereges, de inovadores, de uma seita, e falaram que os protestantes estavam retomando heresias antigas e tudo mais. No entanto, o protestantismo, num certo sentido, ele não foi tão inovador assim, como alguns afirmam. Claro que tem um lado que foi bastante. Mas, num outro sentido, o protestantismo ele foi retroativo. Retroativo à ortodoxia e à patrística. Né? O Lutero ele formulou a doutrina protestante toda com base na patrística. E o Calvino também. Claro que existiam umas diferenças na eclesiologia deles, mas é impressionante e inegável a semelhança que existe e a retomada que a teologia luterana e a calvinista faz da teologia agustiniana, por exemplo. Tem um livro que chama Origens Intelectuais da Reforma, do Alistair McGrath, que ele trata essa questão aí, mostrando que eles eram, inclusive, de escolas agustinianas. Se você pegar esse livro aqui, A Graça, do Agostinho, que ele fala sobre predestinação, dom da perseverança, etc., e pegar as institutas do Calvino, você vai ver uma semelhança enorme. Claro que tem diferença, mas é muito parecido. Então, a falta de um órgão regulador fez sim com que houvesse cismas e dificuldade no protestantismo, por isso que acabou surgindo tanta igreja no meio protestante, né? Qualquer divisão, não gostei do seu sapato, vou abrir uma igreja. Então, ficou assim no meio protestante, mas o costume dos primeiros protestantes era recorrer a uma prática da igreja que era antiga, que era o quê? Concílios e a consulta aos pais da igreja. Eles faziam isso. Vamos ler a patrística. Vamos reunir um concílio com os líderes para a gente discutir algumas questões. Não era simplesmente discordar e abrir uma igreja. Não foi assim que o protestantismo fez. E é importante notar que a Igreja Católica, que se opôs tão vorazmente à reforma luterana, ela só avisou a crítica, por exemplo, ao protestantismo no Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1926 a 1965. O Concílio Vaticano II, que inclusive tem até hoje um racha dentro da Igreja Católica por causa dele, ele reconheceu que o Espírito Santo estava ativo nas comunidades cristãs não católicas e que os batizados e justificados pela fé poderiam ser considerados irmãos em Cristo. E se eu não me engano, o Concílio Vaticano II, isso eu sei, mas eu não lembro onde que eu li isso, o Concílio Vaticano II aceitou como tradição apenas a doutrina desenvolvida até o século VIII. Isso, cara, se alguém souber aí, me dá uma dica. Mas parece que o Concílio também fez isso daí. Então eles abriram novamente o protestantismo, e se parar para analisar, ele não difere tanto assim das doutrinas patrísticas, né? Não difere nada, ele recupera essas doutrinas patrísticas. O discurso ortodoxo, ele é exclusivista e opressor e fecha o diálogo? Especialmente comparado com o discurso pluralista, inclusivista, universalista? Então é sabido que a ortodoxia ela é firme em não negociar as verdades. Né? Por isso, alguns alegam então que a ortodoxia exclui quem pensa diferente, que ela recorre em preconceito, que ela não sabe dialogar com o diferente. E é inegável que é possível você usar a ortodoxia como uma arma de ataque e de exclusão. Só que talvez o problema resida nas pessoas que façam isso, não na doutrina. Então a homogeneidade do discurso foi apresentada na pós-modernidade, ou na modernidade líquida, sei lá, como uma forma de excluir o outro do diálogo. Né? Então a crítica que a pós-modernidade faz a quem fala, não, eu conheço a verdade está nesse caminho, é que ela exclui o outro do diálogo. Então a categorização do discurso, querer compreender o outro por meio da filosofia ou de uma teologia, para o Levinas, por exemplo, que é um camarada que reflete um pouco disso aí, é você excluir o outro do seu discurso. É uma crítica que o Levinas faz à filosofia grega. A filosofia grega, ela trabalha com essas categorias, especialmente de verdade e de mentira, então quem está fora delas excluído do discurso. Então dizer A
que a verdade é A ou que a verdade é B, exclui aquele que pensa C. Então, qual a proposta do pós-modernismo ou do pluralismo, vou usar pluralismo aqui, para resolver essa questão? É dizer que o todo, ou que a verdade, no que diz respeito à religião, se expressa nos particulares, sendo ela mesma, a verdade, ou Deus, nenhum particular. Então eu não posso dizer que a fé cristã é a verdade para os pluralistas, porque a fé cristã é um particular, enquanto o budismo é outro particular, o islamismo é outro particular. As religiões elas manifestam uma realidade total divina que está por trás delas. Então, para os pluralistas, a gente conhece as manifestações desse ser, mas a gente não conhece esse ser que é Deus em si mesmo. E qualquer discordância disso, ou afirmação da verdade em um caminho, é vista como uma violência ao outro, como um discurso preconceituoso e tudo mais. Então, dizer que a salvação está em Jesus é um exclusivismo soteriológico, né, salvacionista, e que exclui aqueles que não acreditam em Jesus. Qual o problema dessa crítica pluralista e universalista? É que, sob o mesmo argumento que eles usam, é possível dizer também que o pluralismo ele é exclusivista. Por quê? Que o pluralismo é exclusivista, tanto quanto qualquer discurso exclusivista mesmo. Primeiro, porque os pluralistas, conscientes ou não, eles pressupõem um conhecimento de Deus que só eles possuem, como o todo por trás das partes. Então eles excluem da esfera do conhecimento amplo de Deus os que conhecem apenas as partes e dizem que as partes são o todo. Então eles excluem, falam, não, você cristão que acha que Jesus é a verdade, você não entende as coisas, ele está me excluindo do discurso. Segunda coisa, os pluralistas, eles também são imperialistas e absolutistas ao propor incorporar as religiões do discurso monolítico, ao invés de partir da própria cosmovisão das religiões. Então, quando eles falam, você tem que aceitar que o Deus é esse todo por trás de tudo, ele também está fazendo uma violência contra as religiões que tem a forma de enxergar a realidade. Terceiro, que a preocupação com o bem-estar humano, que eles dizem estar por trás do inclusivismo pluralista, tem uma religião, tem uma inspiração religiosa igual à do exclusivismo, que também se preocupa com o bem-estar humano. Então, o cristão que ele fala, não, Jesus é o caminho, ele fala isso porque ele acredita que isso é melhor para o ser humano. E o pluralista fala, todas as religiões são o caminho, ele acredita que isso é melhor para o bem-estar humano. Então, por que eu devo acreditar que o discurso deles é realmente o melhor para o bem-estar humano e não o discurso ortodoxo? Não tem razão de ser. É uma opção de fé. E o pluralismo, querendo reconhecer as individualidades, ele acaba por eliminá-las sob seu discurso monolítico. Apenas as religiões particulares elas podem oferecer pontos de contato, de diálogo um com o outro. Não o todo que acaba devorando as partes. Isso não oferece solução. Você não resolve os conflitos da religião fazendo um ataque contra elas ou contra a individualidade delas, querendo enfiar todas elas dentro do todo universalista. Por último, motivações da heresia. É complexo falar das motivações da heresia. O que inspira alguém ser levado para a heresia ou não. Existe sim um aspecto de sinceridade. É errado você generalizar e falar que todo herege ele é um mal intencionado, um mau caráter ou alguma coisa assim. Isso pode ser uma caricatura, às vezes, injusta. Porque boa parte dos hereges que surgiram na igreja, eles tinham um zelo, mas era um zelo, sei lá, pela Bíblia ou por Deus, mas não era um zelo esclarecido e iluminado pelo Espírito Santo. Então, não é só por uma questão de não querer saber. Embora exista também, né, uma questão de caráter aí. Mas não sempre. Uma das motivações é a naturalização da fé cristã. Então, perder o lado místico e incompreensível da fé, tendendo a racionalizar demais a fé, faz com que a própria fé seja perdida. Então, tanto o ebionismo, que era uma heresia primitiva, quanto o docetismo, o que eles foram? Foram tentativas opostas, mas
iguais de simplificar algumas questões sobre a divindade de Cristo. Então o ebionista ia negar a divindade de Cristo, racionalizando, naturalizando a fé. E o docetismo também. Ele ia sobrenaturalizar a fé e, sei lá, tentando separar as coisas aí, racionalizar de uma forma que fosse mais aceitável. O mesmo ocorre, por exemplo, com o liberalismo teológico na modernidade. Eles tentam explicar a fé, tentam explicar a Bíblia a partir de categorias iluministas. Então eles naturalizam a fé e isso faz surgir a heresia. Outra questão da origem da heresia é o amor ao pecado. Tá? A motivação do seu coração vai determinar a construção das suas ideias. Né? Em 2 Timóteo 4,3, o Paulo diz: porquanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras no ouvido, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Então a afetação pelo pecado faz com que doutrinas distorcidas surjam também, seguindo as paixões do coração do herege. Então não tem como negar. O herege, conforme ele vai sendo dominado pelo pecado dele, ele vai mudando o discurso dele ou construindo outros discursos, às vezes sem querer negar explicitamente a fé cristã, mas distorcendo a fé cristã de um jeito que ela perde a característica, já não tem mais nada a ver com o cristianismo. E por último, da motivação da heresia, a vaidade e o orgulho. Né? Então, como foi dito, a sede por inovação do cristianismo, que até o Tertuliano já notou isso, parece ter um claro fundamento na vaidade, né? De você querer chocar as pessoas. Tanto é que os hereges, eles parecem que têm sempre a necessidade de se afirmar como herege. Você já estudou com alguns caras assim, eu já estudei, né? Mas é toda hora, né? Toda hora ele tem que falar, não, sou liberal, eu sou herege, eu sou não sei o quê. Então o que está por trás aí? A vaidade, de querer chocar, de querer chamar atenção por ser diferente dos outros, de querer inovar. Né? Importante, o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele identifica a ânsia por novidade, né, querer inovar, como uma das filhas da vaidade. Não é exatamente essa a raiz das heresias liberais? Que se orgulham das suas novas interpretações bíblicas, desprezando todo o arcaico cristianismo fundamentalista? Por isso, então, que as heresias elas exigem, antes de uma correção intelectual até, ou junto com a correção intelectual, uma humilhação do coração. Existe um problema profundo no coração, né, na raiz religiosa do ser humano. Se essa raiz não for transformada, os ideais sempre vão tender para a mentira. Né? As interpretações sempre vão ser guiadas, então, pelo pecado. É isso que eu tinha preparado rapidinho. Foi mais rápido do que eu pensei. Valeu aí quem assistiu. Vou compartilhar lá no blog VFDay. Quem sabe mais pra frente faço isso daqui virar um texto. Valeu, galera!